Bom, então a ideia é fazer uma demonstração do portal Smart Center. Então eu estou na tela de acesso, minhas credenciais de acesso, então usuário e senha, clico em não sou um robô e faço login no portal. Na minha tela inicial eu tenho diversas dashes com as informações mais importantes do meu parque, então processadores, softwares homologados, o status do próprio agente, tipos de equipamento, e cada usuário que tem acesso à aplicação, ele consegue alterar ou selecionar as dashes que são mais importantes para si. Então, por exemplo, aqui do lado inferior direito, no botão de mais em adicionar card, eu consigo selecionar quais dashes eu quero adicionar ou remover da minha tela inicial. Isso é configurável para cada um desses usuários. As informações aqui, né, nos gráficos e nas dashes, eu consigo navegar por elas. Então, por exemplo, se eu quiser saber quais são esses equipamentos que tem Intel Core i5, basta eu clicar aqui nessa informação e ele vai me listar todos os dispositivos que tem Intel Core i5. Em diversas telas do Smart, eu vou ter esse botão aqui de grade, que é um botão para eu exportar rápido as informações. Então, conforme eu for navegando pelos filtros ou pelas dashes e cheguei na informação que eu quero, basta eu clicar aqui no botão de exportar, exportar CSV, que ele vai exportar de forma rápida um relatório com essas informações que estão em tela. Vou voltar para a tela inicial e aqui eu vou fazer a pesquisa de um ativo. Eu posso fazer essa pesquisa por hostname, pelo nome do usuário, para encontrar algum equipamento no meu parque. Então aqui eu encontrei o equipamento, tá? O hostname dele é esse com SP805, é um notebook, está segmentado no departamento comercial, fabricante Dell, sistema operacional Windows 11 Professional e tem 8 GB de memória. Vou clicar em cima do hostname para ver essas informações com mais detalhe e ele me traz para a ficha da máquina, que é onde a gente consolida as informações mais importantes desse dispositivo. Então aqui eu tenho o hostname, a informação que esse dispositivo está online. Aqui é o exemplo da etiqueta de QR Code que eu posso imprimir em todos os equipamentos que tem a gente instalado, colar nos meus equipamentos. E aí dentro da loja do Google, nós temos um aplicativo onde você consegue fazer o scan desse QR Code e trazer essa mesma ficha da máquina diretamente no smartphone, para facilitar diversas ações no dia a dia. Aqui eu tenho o tipo do equipamento e já a integração com acesso remoto. Aqui a informação de quantos cores eu tenho no dispositivo, quanto que eu tenho de memória, e aqui eu já tenho uma prévia das informações de performance. Então, eu trouxe aqui quanto que está o uso de memória em média, desculpa, o uso de CPU em média, o uso de memória em média e o quanto que tem de disco utilizado. Aqui para as informações de memória, nós trouxemos a informação de memória física mais memória virtual. Então, ele utiliza ali a memória física que tem no dispositivo, mais o que é utilizado pelo sistema operacional. E por que que a gente utiliza essa informação? Para a gente saber de fato quanto está sendo utilizado de memória, e no caso de eu precisar fazer um acréscimo de memória, eu saber o quanto que eu preciso acrescentar. Então, eu consigo saber aqui que eu tenho um uso de 150% de memória, então eu sei quanto de memória eu preciso colocar para resolver o problema desse dispositivo. Se eu ainda quiser ver com mais detalhes essas informações de performance, basta eu clicar aqui em um desses ícones de performance e ele vai me levar para o relatório de performance dos últimos 30 dias desse dispositivo. Então eu consigo ver como é que foi o consumo de CPU, memória e disco nesse dispositivo nos últimos 30 dias. Então aqui eu vou ter as linhas de média e pico de utilização e quais são os processos ofensores que mais utilizaram memória e CPU nesse dispositivo. Retornando aqui para a ficha da máquina, próximo item que nós temos aqui nas informações de hardware são as informações mais importantes do dispositivo. Então, eu vou ter o hostname, o departamento, sistema operacional, qual o fabricante, qual o tipo do dispositivo, ano de ativação, IP, quanto tem de memória, quanto tem de disco e a informação de última coleta. Então, eu consigo saber qual foi o dia e horário que o agente enviou uma coleta para esse dispositivo. Próximo item que nós temos aqui é a parte de garantia. Então, para equipamentos que são da Dell, nós trazemos a garantia de forma automática diretamente na ficha da máquina. E eu consigo visualizar aqui qual é o início, qual o fim dessa garantia e qual o serviço contratado que eu tenho relacionado a essa garantia da Dell. Próximo item que nós temos aqui são a gerência de alterações, onde eu tenho um histórico de todas as alterações que ocorreram no dispositivo. Então, caso eu queira consultar algum tipo de alteração que ocorreu no dispositivo, basta selecionar qual o tipo que eu quero, selecionar um período de tempo e os tipos de alterações que ocorreram. Clico em visualizar relatório e aí ele vai me trazer as informações de data e hora que ocorreu essa alteração, qual foi o tipo, nesse caso um software instalado, qual o software que foi instalado, a versão, o fabricante e o usuário que estava logado no momento que houve essa instalação.
Retornando aqui para a ficha da máquina, o próximo item que nós temos é relacionado à parte de software. Então aqui eu tenho a parte do status de homologação, onde eu defino quais softwares são permitidos ou não permitidos dentro do meu ambiente. Então, de forma rápida, eu consigo saber se existe algum software que não deveria instalado nesse dispositivo. Aqui abaixo eu consigo consultar todos os softwares que estão instalados nesse equipamento. A visualização padrão ele vem com os softwares agrupados para facilitar essa visualização dos softwares. Se eu quiser, eu posso desmarcar esse botão e visualizar todos os softwares um abaixo do outro. Nesse modo agrupado, eu clico aqui, por exemplo, no Internet Explorer, ele vai me dar o detalhe desse software. Então, ele me fala aqui que é o Internet Explorer, da categoria produto, o status é não homologado, o grupo é do Microsoft Corporation, a versão desse software e a última vez que esse software foi utilizado nesse dispositivo. Próximo item que nós temos é a parte de geolocalização. Então, eu consigo aqui saber a informação de coleta de geolocalização desse dispositivo. Aqui eu tenho um histórico para visualizar todos os pontos por onde esse equipamento passou. Então, eu consigo aqui de forma fácil visualizar tanto a posição atual quanto o histórico de alterações de localização que teve nesse dispositivo. Aqui eu tenho a parte de anexos, então eu consigo, aqui no Smart Center, anexar um documento, alguma informação relacionada a esse equipamento, então um termo de aceite, alguma informação de garantia, alguma informação de compra do dispositivo, eu posso selecionar esse documento e anexar diretamente na ficha da máquina. E por último, aqui na ficha da máquina, a gente tem o formulário customizado, onde eu vou criar formulários com campos adicionais para acrescentar ainda mais informações ao meu inventário, né? Então a gente vai fazer a coleta de todas as informações de forma lógica, de tudo que tem disponível no equipamento, mas a gente precisa agregar informações que não dá para coletar através do agente. Então, por exemplo, um patrimônio, um centro de custo do dispositivo, alguma informação de individualização. Então, qualquer informação que eu queira acrescentar, eu posso criar esses formulários e adicionar campos customizados. Então, por exemplo, esse equipamento ele tem dois formulários. Aqui eu tenho um formulário de inventário físico, onde tem os campos criados, etiqueta do patrimônio, centro de custo e forma de contratação do equipamento. Se eu quiser alterar essas informações desse formulário, basta eu clicar e ele me mostra que as informações eu posso alterar qualquer uma delas. Aqui em inventário nós temos os relatórios, onde eu posso gerar diversas informações do meu ambiente. Então aqui eu tenho, por exemplo, o relatório com informações de hardware, o relatório de monitores, onde eu tenho as informações dos monitores que estão conectados aos dispositivos, relatório de software, onde eu tenho as informações de software, software metering, onde eu tenho um relatório de uso de software, eu consigo saber quanto tempo um software foi utilizado em um determinado dispositivo, relatório para consultar, relatório para consultar as pastas compartilhadas, onde eu consigo fazer o download dos relatórios que eu gerei, consolidado de inventário, que é um relatório rápido com diversas informações do meu parque, o relatório consolidado de alterações, relatório de indisponibilidade de máquinas e o relatório de equipamentos sem o agente. Então, eu vou mostrar aqui como que funciona o relatório de hardware. Então, eu clico aqui e ele já me mostra os perfis de relatório que eu deixei salvo. Então, dentro da solução, eu posso criar um perfil de relatório, deixar ele salvo, e assim, quando eu precisar gerar esse relatório novamente, eu não preciso selecionar os campos. Basta eu clicar aqui nesse botão, que ele já vai gerar o relatório com as informações atualizadas com os campos que eu já tinha selecionado anteriormente. Para gerar um relatório novo ou criar um novo perfil de relatório, eu clico aqui em Criar Novo. Vou dar o primeiro passo é criar um nome do perfil, então aqui eu tenho um nome para esse relatório. E a primeira configuração que eu tenho aqui é se esse relatório é público, sim ou não. O que que isso quer dizer? Eu posso gerar um perfil de relatório e deixar ele público para todos os usuários que têm acesso à minha plataforma, ou deixar somente liberado esse perfil salvo para mim. Tá? Então, por exemplo, eu posso criar um relatório de antivírus, liberar para todos os analistas que têm acesso, e aí quando eu precisar que esse relatório seja gerado, qualquer analista que tenha acesso à solução consegue ir lá e gerar esse mesmo relatório com os mesmos campos e mesmas informações. Próximo passo é selecionar quais são os tipos de equipamento que eu quero que façam parte desse relatório. Então, aqui tem todos os tipos de equipamento que eu tenho nesse parque. Então, eu posso selecionar todos ou somente um dos tipos de equipamentos. Eu posso colocar um filtro por departamento, então se eu quero somente os notebooks, por exemplo, do departamento de RH, eu posso selecionar aqui o departamento de RH e vou ter o filtro só para esses dispositivos. Se eu quiser selecionar todos, eu posso clicar aqui em selecionar todos, e aí ele vai me alertar se eu quero selecionar todos os que estão em tela ou todos os departamentos que eu tenho disponível dentro da solução. Então, nesse caso, eu quero selecionar todos os departamentos.
Aqui quais os dispositivos que vão fazer parte desse relatório. Aqui também vão ser todos, ele pergunta a mesma coisa, se são os 9 listados ou se estão todos os dispositivos que eu tenho disponíveis no meu parque. Aqui vai selecionar todos novamente. E aqui são os campos que eu quero que saiam nesse relatório. Então aqui eu tenho diversos campos com diversas informações. Então tem o nome da máquina, departamento, departamento com hierarquia, processador. Se eu for aqui para o lado, eu tenho mais campos, e aqui eu tenho dezenas de outros campos segmentados pelo tipo de informação. Então, se eu quero só informações relacionadas ao sistema de arquivo, eu clico aqui e ele vai me trazer as informações relacionadas ao HD. Se eu quero somente informações de hardware, então eu clico aqui e ele vai me trazer só os campos que são relacionados à informação de hardware. Aqui eu tenho a opção de acrescentar algum filtro, então eu tenho aqui adicionar filtro, seleciono qual campo eu quero que tenha algum tipo de filtro, então, por exemplo, aqui o sistema operacional. E aí aqui eu tenho as opções, né? Contém é igual a e não é igual, e eu posso utilizar elas aqui para filtrar as informações. Então, por exemplo, aqui no nome do sistema operacional, eu posso selecionar contém e escrever a palavra Windows. E aí no meu relatório, ele vai trazer para mim todos os equipamentos que contém no nome do sistema operacional a palavra Windows. Próximo item que eu tenho a opção é igual a. Então, nesse caso, eu vou colocar o nome exato do sistema operacional que eu quero que saia nesse relatório. Então, eu colocaria, por exemplo, aqui o Windows 10 Professional, e nesse relatório só iria sair as informações com os equipamentos que o nome do sistema operacional é igual ao Windows 10 Professional. E eu também tenho a opção de não é igual. Então, nesse caso, nesse relatório sairiam todos os equipamentos que têm algum sistema operacional que não seja o Windows 10 Professional. Aqui eu tenho a opção de gerar o relatório em batch, que é gerar o relatório em segundo plano e ter ele disponível para download, ou não, ou gerar um relatório em HTML, que ele vai gerar somente o relatório na tela, e aí eu não vou salvar esse relatório, eu não tenho como exportar ele. Tem a opção aqui de colocar um e-mail, então se eu quero que esse relatório seja enviado por e-mail para algum usuário, para algum analista, eu posso colocar o e-mail aqui, e aqui eu vou ter a opção de gerar relatório ou gerar relatório e salvar perfil. Cliquei, ele me trouxe a informação aqui, modo batch executado com sucesso. Então agora eu vou aqui em relatórios batch. Tem aqui a informação do relatório que eu acabei de gerar e ele já está disponível aqui para fazer o download. Próximo item que nós temos na parte de inventário é a parte de geolocalização. E aqui é onde eu consigo definir perímetros para os meus, onde eu consigo definir perímetros para os meus dispositivos. Então eu clico aqui. Primeira informação que ele me pede aqui são o e-mail das pessoas que vão receber os alertas quando esse equipamento sair do perímetro. Então, eu posso colocar aqui diversos e-mails separados por vírgula. Próximo ponto é eu selecionar qual departamento que vai entrar nessa regra. Então, por exemplo, eu tenho o departamento comercial e eu quero que essa regra de perímetro seja habilitada para todos os dispositivos que estão nesse departamento. Então, eu seleciono esse departamento e aí, com base em todos os equipamentos que estão segmentados como comercial, caso eles saiam do perímetro que eu defini, vai ser enviado um alerta para os e-mails dos usuários que foram colocados anteriormente. Então, aqui eu vou colocar o perímetro, que é o endereço. E aqui no mapa, ele me trouxe um raio com um raio aproximado com esse endereço que eu acabei de selecionar. Eu posso aumentar esse raio ou diminuir esse raio conforme a minha necessidade. E aí, caso um equipamento ou um dispositivo saia desse raio, ele vai disparar um alerta aqui com a informação de envio, né, de alerta para máquinas fora do raio. Próximo item que nós temos é a parte do ciclo de vida. Então, o Smart Center permite que você faça o controle dos seus equipamentos desde o momento de compra, antes mesmo de você instalar o agente nesses equipamentos. Então, como isso funciona? Vou fazer o cadastro aqui do meu contrato de compra dos equipamentos, inserir as informações fiscais. Se eu receber a nota no formato XML, eu posso colocar ela aqui, ela já vai puxar todas as informações de forma automática. Posso anexar o meu próprio contrato para ter isso centralizado dentro da solução. Adiciono todas essas informações. E o próximo passo que eu tenho aqui é a parte onde vai aparecer minhas informações de contrato, né? Então, o número do contrato, o fornecedor, quem recebeu esse contrato, né? As informações ali desse contrato que eu acabei de cadastrar. E o próximo passo é eu vincular os dispositivos a essa nota fiscal, tá? Então,
Alguns fabricantes já mandam isso via XML, então se eu tiver de forma automatizada lá, quando eu importar a nota em formato XML, ele já vai trazer essas informações. Caso não tenha no formato XML, eu posso importar isso através de um CSV, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma tabela onde eu tenho todos os equipamentos que eu comprei, com todas as informações de número de série, as informações computacionais desses dispositivos que ainda estão em estoque, e aí eu posso importar isso em CSV e vincular com esse contrato que eu adicionei anteriormente. E eu também posso fazer essa configuração de forma manual, tá? Onde eu vou selecionar aqui a qual contrato ele pertence, o contrato que eu cadastrei anteriormente, vou inserir aqui a informação de número de série, posso inserir também a informação de patrimônio, e isso já vai ficar disponível aqui para ser tratado no ciclo de vida de forma automatizada. O próximo item que eu tenho aqui é a parte de gerenciar modelos. Então, eu posso adicionar as informações aqui dos modelos dos equipamentos que eu acabei de adquirir. Então, eu vou adicionar a informação de qual é o modelo, qual que é o tipo desse dispositivo, qual o fabricante, quanto ele tem de memória, quanto que ele tem de disco, processador, o valor desse dispositivo. Então, tudo isso já fica cadastrado. E por último, aqui eu vou ter o relatório de onde eu vou conseguir consultar os equipamentos que eu já cadastrei e vou poder atribuir eles a algum desses estados. Então, eu posso ter um dispositivo que está alocado a um departamento, um dispositivo que esteja em estoque, um dispositivo em manutenção, um dispositivo emprestado ou descontinuado. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no departamento comercial, eu tenho os 3 equipamentos que estão alocados nesse departamento, eu não tenho nenhum outro dispositivo com outro status. E tenho aqui as informações, número de série, fabricante, modelo, tipo, informações de patrimônio, status e os substatus que eu posso criar da forma que eu quiser para adicionar alguma informação adicional relacionada a esse dispositivo.